Aqui está essa oferta, meu Pai querido, dos teus filhos, tuas filhas de bom grado, Senhor. Contribuindo, Senhor, para o bem desse trabalho, Papai querido, para o bem desse ministério, meu Pai querido, Senhor, venha abençoar a cada vida que contribuir, aqueles que não puderam contribuir esta manhã, meu Pai. Prepara a sua condição financeira, Papai querido, para que todos possam, Papai, ser mantidos na tua casa, na tua obra, Senhor. Derrama na tua luz do teu poder, repreenda, Senhor, o devorador, meu Pai, abre a porta, Senhor amado, para que teus filhos possam, Senhor amado, ter o suficiente, Papai querido, para entrar na tua obra, Senhor, e sobreviver para a glória do teu nome. Senhor, meu Pai, que está aqui para a tua serva, Senhor, a irmã Nietzsche, Papai querido, a tua filha, Senhor amado, o Senhor me levantou nesta manhã, para que seja o porta-voz da tua palavra, Senhor amado. Meu Deus, o Senhor já tem usado a tua filha com ousadia, com autoridade, Senhor, no entendimento da tua palavra, no som do teu Espírito Santo, Papai querido, e hoje não será diferente, Papai querido. A tua filha está aqui para transmitir a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Papai querido, e que o Senhor venha abençoar nesta manhã, Senhor amado, também a nós, Papai querido, que estejamos com o nosso coração aberto, nossa mente atento, Papai querido, para receber a tua palavra, Papai querido, e guardar no coração para não pecar contra ti, meu Pai, com a igreja de bonito. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor, por mais esta manhã que estamos aqui, juntos louvando, adorando e ouvindo a voz de Deus, porque o Senhor tem falado conosco desde o momento, o Senhor vai ministrando, o Senhor vai ensinando, e o Senhor vai confirmando, nos nossos corações o que é estar na presença dele, Eu quero estar lendo com a igreja, Tiago, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Olhamos, versículo porque o capítulo é um pouco extenso, mas nós vamos estar meditando nessa palavra. Tiago, capítulo 1. Abençoa, meu Deus. Grande Deus de maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, seja exaltado e glorificado para sempre. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória, glória. Amém. Eu vou estar lendo com a igreja. O versículo que eu quero estar lendo primeiro é o do capítulo 1, é o 2 e o 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito e íntegro, nada deficientes. Se porém, vou ler o 5 e o 6 agora. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu vou estar lendo 17 agora, no mesmo capítulo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Agora eu vou estar lendo 22, no mesmo capítulo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Podemos aceitar. Vamos aqui a palavra de Tiago, nós vemos que é um ensinamento para a nossa vida. O livro de Tiago, ele é uma bússola para nós. Ele é um livro de ensinamento. É um livro que vai trazer para nós instruções de como estar na presença do Senhor. Esse Tiago que nós vemos aqui, ele era irmão de Jesus. Ele não acreditava em Jesus até
Tá? Ele veio a crer em Jesus, o próprio irmão de Jesus, Tiago, depois da ressurreição de Jesus. Então, Tiago, ele, depois que Jesus faleceu, ele passou a ter por em Deus. E ele então pôde crer no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E por ele crer e ter essa confiança de que Jesus Cristo era o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso libertador na terra dos viventes, então ele passou a ensinar as pessoas acerca da salvação, acerca do temor de Deus, acerca de crer realmente naquilo que a Bíblia ensina para nós, naquilo que o Senhor tem na igreja viva, uma vida plena de santidade, de salvação. Precisou Jesus Cristo morrer para abrir os olhos de Tiago, o próprio irmão dele, que convivia com ele, via os milagres dele, andava com ele em cima dessa terra, viveu com ele na mesma casa, mas só depois da morte que os olhos dele abriu, porque ele viu aquele que era filho de Deus. E nós, igreja, quantos de nós hoje aqui sentados nessa manhã, já ouvimos a palavra, já ouvimos os testemunhos, já ouvimos o Senhor falando nessa manhã, mas no nosso coração ainda falta alguma coisa para crer realmente nessa santidade, para crer realmente no que é ser servo do Senhor e andar em plena novidade de vida. Andar em santidade sobre a terra como luz do mundo. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo, a luz que brilha, a luz que não pode vir lá embaixo do velador, porque senão ela não alumia. E nós somos essa luz, uma luz que anda pelo mundo, e quem nos vê Jesus, tem que ver Jesus. O Senhor colocou um temor muito grande no teu coração, porque nós precisamos, igreja, ter essa razão de nós, que Cristo é o nosso Cristo. E é por Ele que andamos, é por Ele que comemos, é por Ele que vivemos, igreja. Não é para nós vir à igreja ou ouvir uma palavra e sair satisfeito e dali para lá já vamos viver a nossa vida normal, vamos viver o nosso dia a dia como se fosse uma coisa normal. Não, tudo é para Ele. A palavra foi falada aqui, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vai crescer. Então, primeiro é Deus, segundo é Deus, terceiro é Deus em todas as coisas. E já nos ensina esse propósito, esse sentido da vida. Sabe, gente, nós precisamos pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso raciocínio, para que nós possamos ter esse propósito também na nossa vida, de que Jesus é tudo em nós. Não é acaso, não é talvez. Aconteceu uma coisa, eu acho que foi Deus, eu acho que é o Senhor, não é o Senhor. Por Ele nós vivemos, por Ele nós morremos, por Ele nós andamos em cima dessa terra, é o Senhor, é o nosso Senhor. Tiago, aqui, igreja, ele escreve para nós que as lutas e as dificuldades ela tem, tanto para um como para o outro. Vem as lutas, vem, fala aqui para nós de provações. Mas a provação, igreja, ela produz perseverança. Essa provação que vem para nós como filho de Deus é para formar e forjar em nós um caráter cristão, um caráter de filhos de Deus. É o Senhor provando, é o Senhor mandando a provação para nos lapidar, como diz a palavra, como ouro, que Ele é colocado no fogo e Ele é purificado e vai tirando todas as impurezas até tornar perfeito, assim que o Senhor quer fazer conosco. Então, as lutas, as provações são sempre para nós aqui
perfeição. Mas para isso nós precisamos ver. Como o Tiago quer nos ensinar, e ele fala conosco aqui, que nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser forjados como verdadeiro cristão e aprender a crer nesse Deus e ter fé nesse Senhor, para que nós então possamos transmitir amor. Porque de palavra todo mundo fala, todo mundo chega e olha, porque conhecimento o Senhor deu para todos, o Senhor deu raciocínio para todos. Basta a nós, então, como diz a palavra, procurar os melhores dons, porque sabedoria e raciocínio o Senhor deu para todos. Mas nós temos que procurar no Senhor nos aperfeiçoar para podermos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Como diz a palavra, um é mestre, outro é profeta, e assim nós vamos procurando os melhores dons. Outro é evangelista, outro é pregador da palavra, nós vamos procurar os melhores dons. Mas todos temos. Quem canta, que se aperfeiçoa no canto. Quem prega, que se aperfeiçoa na pregação. Quem ministra, que se aperfeiçoa na ministração. Quem ensina, que se espere em ensinar. O Senhor tem isso de nós, mas Ele deu a cada um, como diz ali a pregação dos talentos. O Senhor deu talento para todo mundo. Ele não deu para um porque era mais bonito ou porque era mais inteligente. O Senhor deu a todos, e a palavra fala que Ele deu literalmente, Ele dá literalmente, mas falta em nós o quê? Procurar grandear os talentos que Deus nos dá e não enterrar o caminho. Às vezes a gente olha naquela passagem de talento, dos talentos, e fala, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Então, porque o que deu 5 é porque o Senhor queria mais dele, achava ele tal, então deu 5 para ele. Não, é porque o Senhor vê a capacidade de cada um. E não quer nos sobrecarregar, porque o Senhor é tão amoroso que Ele não quer nos sobrecarregar. Não adianta Ele dar 5 talentos para aquele que só pode fazer com um talento que seja frutificado. Não adianta ele querer fazer com que aquele que tem um talento vai se desempenhar com quem tem 5. Não, porque o Senhor conhece a sua capacidade. Não é porque Ele está nos menosprezando, não é porque nós somos menores, ou queremos diminuir, não é porque o Senhor é tão amoroso. E Ele sabe que se você tem esse desempenho bem no seu papel, já vai agradar o Rei dos Reis. Já vai fazer com que o reino de Deus seja acrescentado em glória. Não, igreja. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender aqui, como diz no versículo 1 e no versículo do capítulo 1, no versículo 2 e o 4 e o 3 também, mas como diz que olha, tem por motivo da alegria de passar por várias promoções. Passamos por muitas promoções. Mas o 4 diz, ora, a perseverança deve ter ação concreta. Então nós temos que ser completamente perseverantes. Sabe, igreja, se perseverar no Senhor, quer nos ensinar através de Tiago, e nós ficar firme na rocha. Sabe, não é você duvidar, não é você fraquejar, não é você, está passando por isso, será que é Deus, por que está acontecendo? Não, a dúvida não pode entrar em nosso coração, porque nós sabemos o Deus em quem temos que. Nós temos que continuar confiando, perseverando, sabendo que a nossa luta não é boa e ali nós vamos ter vitória em Cristo Jesus. A perseverança tem que ser ali, irmãos, como diz ali, agarrada na orla das vestes do Senhor, como fez aquela mulher, buscar o Senhor, porque nós sabemos que é dele que vai sair virtude, é dele que vai sair a nossa força, é dele que vem a nossa coragem, é dele que vem a nossa libertação, é dele que
precisamos, igreja, aprender que a nossa vida ela tem um significado muito grande diante do Senhor. A nossa vida aqui, como outro dia eu estava ouvindo um pregador falando, que ele tinha até assim, como se fosse assim, uma dúvida, por que o homem foi feito? E nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Nós somos feitos para louvor da sua glória. Isso está escrito na palavra do Senhor. Então não tem que gerar por que o homem não. Nós somos feitos para louvor. E se nós formos feitos para louvor da glória do Senhor, o Senhor se alegra com a igreja, se alegra conosco. O Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em descer a graça dele sobre nós. Como foi falada a palavra, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Temos que ser perseverantes. E aqui ele nos ensina que nós precisamos tirar da nossa mente a confusão de pensamento, confusão, sabe, de acho, não acho, acontece, mas será que é Deus? Não, o Senhor não quer isso para a igreja. O Senhor quer que a nossa mente seja desbloqueada para entender o propósito e o amor de Deus quando Ele cuida de nós. Seja numa enfermidade, seja numa doença, seja numa morte. É o cuidado de Deus, é a lapidação de Deus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Nada sem o Senhor foi feito e nem será feito, Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje continua sendo o mesmo. Diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa, ela permanece para sempre. A igreja tem que se abrir para essa grandeza do Senhor, crendo que tudo é para Ele. Todas as coisas têm propósito debaixo do céu diante do nosso Deus. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter esse entendimento, temos que ter esse raciocínio. Olha que a palavra nos ensina, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Por quê, igreja? Para que nós não tenhamos dúvida, para que nós não erramos, para que nós não desviamos nossos pés, não vacilem nossos corações, nossa mente. Medita e creia que o Senhor continua trabalhando sobre a igreja e pela igreja. Porque Ele é a noiva de Cristo purificada, lavada, redimida, para poder chegar à glória do Senhor. E Ele vem buscar a noiva dele, igreja. Ele vem buscar o povo de coração puro, de mãos limpas. Então, Tiago ele vem nos advertindo aqui que nós precisamos perseverar. Ele fala aqui que nós precisamos dessa perseverança, mas uma perseverança que seja íntegra, perfeita, uma perseverança que seja realmente, que venha de nós, igreja, assim, sem dúvida, sem temor, sabe, sem medo, não. Olha, ali os discípulos estavam naquele barco, o mar agitado, eles ficaram com medo, eles ficaram com dúvida, mas quando o Senhor apareceu novamente, eles olharam, quem é aquele que vem andando sobre o mar, aquele nos assustou, mas eles perceberam a Jesus, e ele percebeu que o Senhor podia salvar. Pedro, ansioso, ele se lança ao mar, e ele sem dúvida se joga e consegue andar sobre as águas. E olha o que acontece, igreja, por causa da dúvida dele. Quantas vezes nós vamos afundar diante do Senhor? Por causa de dúvida. Se aqui Tiago está nos ensinando, persevera, continua firme, confiando, porque esse Deus que estendeu a mão, Ele não te deixa cair, Ele não deixa os seus pés vacilarem. Não tenha dúvida. Tiago nos ensina aqui que nós precisamos ser perseverantes e confiar no Senhor. O versículo 5, o 5 e o 6, igreja, aqui que eu coloquei, que o Senhor vai continuar nos ensinando. Ele fala aqui, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Aleluia. Peça a Deus. Às vezes nós estamos sem saber, irmão, realmente o que fazer, mas sem falta de sabedoria, peça. E ele não fala, não, olha como o Tiago ensina, se algum de
voz. Por quê? Não é para nós ter falta de sabedoria se nós temos um Deus que é sábio em todas as coisas. E Ele diz para nós que devemos ter sabedoria no Senhor. E Ele diz mais que o princípio do temor é sabedoria. Se nós tememos a Deus, já temos sabedoria. Igreja, isso é maravilhoso. Então não fique desesperado, eu não tenho, não. Você teme a Deus, você tem sabedoria. Então só desenvolva essa sabedoria em Cristo Jesus, buscando mais no Senhor. Porque aqui a palavra do Senhor, Ele diz que a todos Ele dá liberalmente. Olha que Deus, olha, peça a Deus. Se você achar que você tem falta de sabedoria, é só pedir. O nosso Deus está pronto para Deus. Derramar a bênção dele em forma de sabedoria sobre as nossas vidas. Ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a lhe ser concedido, e nada vai impedir do Senhor dar para nós a sabedoria dele. Vai ser concedido. Não é para ser, não, igreja. Aqui está a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é viva, ela é fiel, ela é real. Ela é uma palavra que ela vai nos ensinar como viver, como cristão, em cima dessa vida, em cima desse mundo, em cima dessa terra. Então nós temos, igreja, aqui que confiar, acreditar e viver a palavra do Senhor. Ele disse que Ele dá. Ele não dá pouco, Ele não dá metade, não. Ele vai dando abundantemente, liberalmente, conforme você vai precisando, você vai pedindo. E o Senhor vai despejando sabedoria e graça sobre a vida do povo de Deus. E sabe por que o Senhor nos dá sabedoria? Porque nós precisamos ser sábios para fazer a vontade dEle. E Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Então Ele vai liberar para nós sabedoria. Porque Ele é o Deus de sabedoria. E como nós precisamos fazer a vontade dEle, Ele então vai liberar sabedoria para que nós possamos desempenhar a obra do Senhor como Ele quer que seja feita. Ele diz aqui no 6, peça porém com fé. Por que fé? Porque a fé, como diz a palavra do Senhor, é que move a mão de Deus a respeito de nós, veja, da nossa santidade, da nossa vida cristã. Olha o que a palavra diz, a fé é o que move a mão de Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como eu vou pedir uma coisa, se eu vou pedir por pedir, mas se Ele quiser dar, eu também sei se Ele vai. Não, igreja, não podemos ter dúvida, nem sombra de variação na nossa mente de nada, porque nós temos um Deus vivo, um Deus real, um Deus que é santo, verdadeiro, um Deus que age no meio da igreja, no meio do povo dele. E Ele quer que isso seja realizado em nós, igreja do Senhor. Não é aquele que veio ao chão de mim, não é aquele que está lá fora, não é nós aqui nessa manhã que o Senhor quer mostrar. Peça, tenha fé, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É nós que o Senhor vai desenvolver, é em nós que o Senhor vai trabalhar, é em nós que o Senhor vai fazer com que a igreja dele avance mais e mais sobre a face da terra. Não duvide, igreja, creia somente, tão somente creia. Faça com que a sua fé alcance aquilo que os nossos olhos, o nosso pensamento nem possam entender, como diz aqui em Hebreus. A nossa fé, ela é aquela fé que nós pedimos ao Senhor sem saber se vai acontecer, sem saber se vai haver alguma coisa, não. Isso é uma fé verdadeira. É a fé que o Senhor tem que nós igreja. É a fé que o Senhor quer que a igreja desempenhe. É aquela fé que você mesmo sem ter, você vai saber que está aqui. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele fala, Ele vai dar. Nós precisamos dessa fé. E Tiago nos ensina a pedir com fé, porque o Senhor, Ele vai dar. Ele vai dar sabedoria. E Ele ainda fala que nós não devemos ter dúvida para não sermos semelhantes como as ondas do mar, que vai e volta, outra hora enche a maré, outra hora esvazia. Nós não podemos andar assim, gente. Sabe, um dia nós estamos cheios, outro dia estamos
estamos vazios, um dia nós estamos lá em cima, cheios de fé, de poder, outro dia nós estamos lá embaixo, trabalhando. Não, podemos ter as nossas lutas, podemos ter as nossas decepções, mas a nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor. Em tudo, igreja, como diz a palavra, temos que dar graças ao Senhor. Louvar e glorificar o nome desse santo Deus. Nós podemos, igreja, pedir a sabedoria diretamente ao Senhor, porque Ele tem prazer em liberar a sabedoria a nós. Como vamos fazer isso, igreja? Buscando, ter a nossa hora ali com Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, derrama graça sobre a vida, sobre a minha vida. Uma coisa que eu aprendi, igreja, nós precisamos treinar a nossa mente, treinar o nosso ser de missão, que nós somos carne, como diz a palavra. O Senhor sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, sabe que nós somos falhos. Então chegue diante do Senhor. Senhor, hoje eu falhei, hoje eu errei, hoje eu peguei nisso, peguei naquilo. Senhor, hoje novamente eu não consegui. Senhor, bendito, eu não passei hoje novamente no teste, porque eu vi, Senhor, bendito, isso, aquilo. Mostra, Senhor, aonde você errou. Senhor, estenda as suas mãos, me levanta novamente, porque minha fé, Senhor, não pode fraquejar, e eu quero continuar segurando nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor segura na minha e o Senhor não me deixa cair, porque é o Senhor que segura nas nossas mãos, e é nós que vamos deixando os nossos dedos escapar da mão de Deus, e o Senhor ali tentando segurar. Então, igreja, se debruça diante desse Deus tão amoroso. Deus, eu pequei em falar, eu pequei em mentir, eu falei uma coisa que não era, eu fiz uma coisa que não era. Deus, não me deixa pecar, me segura com as tuas mãos. Espírito Santo, eu não quero entristecer o Senhor, porque Senhor, eu não ando sobre essa terra. Igreja, nós precisamos crer que Deus nos levanta do pó e nos faz novamente sentar em benefício. Ele firma nossos pés na rocha, igreja. Temos que ter essa confiança e vamos continuar andando sobre a terra para fazer a vontade de Deus. Precisamos, igreja, precisamos. Dúvidas, perguntas sempre vêm nos nossos pensamentos, sempre vêm em nós. O Senhor não nos isenta disso. É como eu falei, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe da nossa pequenez. Então só chega diante do Senhor, como diz aquela palavra. É hora de você entrar no seu quarto, no teu secreto ali com Deus e se despejar diante dele. Ele espera isso de nós. Ele espera que nós realmente nos arrependamos do nosso pecado. Nós que pedimos perdão e Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos purifica e Ele nos santifica, igreja. Olha a maravilha do Senhor, Ele nos santifica. E a palavra do Senhor é bem viva, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Por isso o Senhor quer um povo santo, limpo e purificado. O versículo 17 que eu li diz assim, olha: toda dádiva e todo dom perfeito são lá de Deus. São todas as coisas, igreja, vem do alto. Toda dádiva, tudo que nós temos. Eu até falei, vou até falar o exemplo do testemunho da Cecília, que falou que ganhou uma geladeira e ela ficou feliz. Então, toda dádiva, Cecília, toda coisinha que você fala, é insignificante, talvez para um, não é insignificante. A Bíblia fala assim que toda dádiva, tudo que nós recebemos em cima dessa terra, todo dom, se você sabe cantar, se você sabe ler, se você sabe orar, se você sabe dizer um salmo, se você sabe caminhar para a presença do Senhor, tudo isso tem sentido porque veio do Pai das coisas. É Deus que permite todas as coisas. Então, igreja, realmente nós temos que aprender a servir e servir esse Deus. Porque às vezes nós falamos, aconteceu isso, não! É porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor nos graça em nós, é porque o Senhor desceu uma bênção dele sobre a nossa vida e Ele nos faz caminhar entre os vencedores. Então Ele vai dando a nós aquilo
Ele dá bênção, Ele dá, vamos colocar assim, Ele nos dá a provisão diária, Ele nos dá cura, Ele nos dá libertação de mente. Quanta coisa que nós pensamos e não agrada o Senhor, mas o Senhor, com o amor dele, vai limpando a nossa mente, vai liberando graça sobre os nossos corações para despejar mais amor, mais bênção, e vai nos ensinar a ser grato ao Senhor, vai nos ensinar a saber ajudar o próximo, vai nos ensinar a sermos hospitaleiros, vai nos ensinar a sermos pessoas amorosas, porque irmãos, os corações, como diz a palavra, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quanto desamor a gente está vendo em cima dessa terra, quantas pessoas se esfriaram no amor, e até mesmo no meio da igreja, mas o Senhor, Ele quer liberar amor nos nossos corações, Ele quer colocar em nós o amor de Deus em nós, Ele quer nos ensinar a sermos pessoas que saibam ajudar o próximo, porque Ele diz na palavra dele que nós temos que amar o nosso próximo como Ele nos amou. Aleluia! Olha, igreja, precisamos disso. Precisamos entender a palavra e viver essa palavra, porque só então, igreja, nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor. E Tiago, ele diz que nós precisamos dessas coisinhas, precisamos de todas essas coisas para podermos sermos filhos de Deus. Filhos de Deus, igreja, servos desse Deus Altíssimo. E ele diz aqui que essas coisas, essas dádivas, são dons perfeitos, são coisas que o Senhor traz para nós vivermos em cima dessa terra. Você já imaginou se não fosse o ar que nós respiramos, nós não estaríamos aqui. A Ana Paula falou por causa de um pedacinho de ouro, ela se sentiu quase morrendo e rasgada. Como igreja, como se não fora um Senhor que estivesse ao nosso lado, faltaria o fôlego da vida. Então todas as coisas vêm do Senhor. Então nós precisamos aprender isso. Por Ele nós vivemos, por Ele nós andamos, por Ele nós servimos. Então é tudo, igreja. E por isso nós somos igrejas do Senhor. Por isso o Senhor nos ensina. E Ele fala assim, ó, tudo isso vem descendo lá do alto, do Pai das luzes. Mas fala, Pai das luzes? Porque, igreja, o nosso Deus, Ele é a luz sobre a terra. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é que move céus e terra, Ele é criador de todas as coisas. E Ele disse, haja luz e houve luz, porque Ele é a luz. Então essa luz que é a fonte de Deus, uma fonte inesgotável. É a luz que nós precisamos sempre estar radiando, irradiando nas nossas vidas, colocando essa luz para que o mundo também possa reconhecer em nós, filhos de Deus. Olha, antigamente, quando os discípulos caminhavam, eles foram chamados de cristãos, né? Por quê? Eles eram como cristãos, imitavam como cristãos. E nós continuamos sendo esses imitadores de Cristo. Somos cristãos, pequenos cristos sobre a terra. Olha que lindo, igreja. Olha que maravilha é o dom que Deus dá para cada um de nós. Então vamos nos aperfeiçoar e procurar nos desenvolver mais e mais diante do Senhor. Nossas experiências, nossas práticas, nossas gratidões, nossas dádivas, tudo que nós temos vem lá do alto, do Pai das luzes. Vem das mãos desse Deus tão maravilhoso. E nós precisamos, igreja, como filhos do Senhor, como diz a palavra do Senhor, desenvolver em nós essa sabedoria de viver a palavra. Não é fácil? Não é fácil. Mas precisamos desenvolver em nós sabedoria de viver a palavra do Senhor. Como nós temos que fazer? Ler a palavra, comer a palavra. Tem gente que fala assim, olha, eu vou ler a Bíblia esse ano todinho, já começa, eu vou ler desde Gênesis, Apocalipse, Meta. Eu tenho que ler a palavra quando talvez alguém perguntar, já leu a Bíblia toda, já li 2 vezes. Não. Se preocupe em aprender o que o Senhor quer de você na palavra. Se você estiver ali, às vezes você vai aprendi 2 horas, 3 horas, aprendi um tempo, mas não, você não perde, você ganha vida em Cristo Jesus.
22, que nós lemos em peixe, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. É o que eu estou falando. Sabe, é ler, é comer, viver aquilo que você está lendo. Viver a palavra do Senhor. E ele ainda adverte, olha como o Tiago adverte, que não seja somente para, como se fosse assim, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sabe, pessoas que lê por ler, eu leio só para falar que eu já li, ou só para ter conhecimento de alguma coisa, para debater com alguém, ou para chegar mesmo na frente da igreja, ou na frente de qualquer lugar e falar: olha, na Bíblia está escrito assim, 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 como foi falado já nessa semana, que até Satanás conhece a Bíblia. Mas nós não queremos conhecer a Bíblia, nós queremos conhecer a verdade da palavra de Deus que está na Bíblia. É a verdade que vai mudar o nosso ser, é a verdade que vai fazer com que nós sejamos crentes confiantes, crentes com fé, crentes com sabedoria, porque a palavra vai nos ensinar, ela vai nos orientar. É a prática que nós estamos querendo Deus, igreja, querendo o Senhor, Deus, eu quero mais de ti, então me ensina. Se for só ler um versículo, me ensina nesse versículo o que eu preciso fazer para que a tua palavra seja desenvolvida na minha vida e através da minha vida eu seja testemunha viva para outras pessoas alcançar o céu, alcançar a graça. Ter sabedoria, igreja, é nós pedir para o Senhor e viver aquilo que nós estamos pedindo. E o Senhor diz aqui, como o Tiago nos ensina, que Ele dá a todos liberalmente. São palavras de vida, palavras verdadeiras, palavras de virtude, palavras espirituais, que vai mover os céus e a terra em favor de nós. E se nós quisermos que nós sejamos transformados, deixando que essa palavra de Deus mova, entre, penetre no seu ser e faça com que a palavra do Senhor seja vivida através da sua vida. E o Senhor assim será glorificado. Eu louvo a Deus por essa manhã, louvo a Deus por essa palavra. Quando eu comecei a fazer o estudo, a gente lê muita coisa, eu falo: Senhor, aonde é essa palavra, não é outra palavra, não é. E eu falei: vai ser essa palavra. E quando, desde o começo, a Ana Paula começou a falar, eu falei: Jesus, o Senhor é fiel. O Senhor está na casa. O Senhor já veio trabalhando nos nossos corações. Ele quer uma vida transformada. Ele quer uma vida realmente não de aparência, mas Ele quer uma vida realmente inteira para Ele. O nosso ser todo para Ele. E assim o Senhor, então, fará milagre no meio da igreja. Aí aquela palavra que diz, está escrito na Bíblia, que Ele acrescenta aqueles que vão ser salvos, é por causa de mim que você crê. Que vivemos a palavra de Deus como cristão, e o povo vai ser atraído por causa de quem? De você. Porque nós, como igreja do Senhor, mostramos ao mundo que Cristo vive sobre a terra. Precisamos ser exemplos de Deus para atrair pessoas ao reino de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.